Nenhum ser humano é completamente igual ao outro. Da mesma forma, na química, elementos distintos apresentam propriedades distintas. Por mais que encontremos semelhanças de comportamento entre os integrantes de um mesmo grupo ou família, há sempre aquele detalhe que, assim como nos seres humanos, faz com que sua natureza seja particular e única. A identidade de um elemento químico é representada por... Bom, galera, então aqui a gente está falando diretamente de identidade do elemento químico, que a questão aqui se refere justamente ao número atômico. Então o candidato ele precisaria identificar aqui que a questão gira em torno do número atômico. E o número atômico é definido pelo seu número de prótons, tá? Então o número de prótons vai me dar justamente o número atômico, que é a identidade do elemento químico. Por que não pode ser a letra B, a quantidade de elétrons? Porque a gente tem na natureza situações como, por exemplo, ó, o sódio, que tem número atômico 11, né, 11 prótons, na natureza você encontra ele sob forma de cátion monovalente. E o magnésio, por exemplo, que tem número atômico 12, você encontra ele na natureza sob forma de cátions bivalentes, né? Então aqui percebam que em ambos os casos, aqui eu teria aqui 10 elétrons, né, porque esse mais um aqui significa que ele perdeu um elétron, e o magnésio perdeu 2, né? Então ele teria aqui 10 elétrons também. Então perceba que aqui, ó, a minha análise eu tenho os dois com 10 elétrons, só que são elementos químicos diferentes, tá? Então não pode ser a letra B. Lembrando que, se você não entendeu por que o sódio tem 10 elétrons, o magnésio aqui tem 10 também, lembre-se o seguinte, quando a gente está trabalhando com o átomo, né, o termo átomo vai me indicar que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Quando eu estou pensando em um íon, né, que são essas dotadas de carga aqui, a gente tem que o número atômico continua igual ao número de prótons, só que esse número de prótons é diferente do de elétrons. Então esse mais um aqui significa que o átomo perdeu elétron. Então se antes tinha 11, ao perder 1, ficou com 10. Se antes tinha 12, aqui no caso do magnésio, perdeu 2, ficou com 10 também, tá? Só para ficar bem claro aí o que eu estava falando. Então não pode ser a letra B. Por que não pode ser a letra C? Ainda utilizando o sódio como magnésio, se eu for realizar a distribuição eletrônica ou analisar a posição na tabela periódica, esse cara aqui tem 3 níveis eletrônicos e o magnésio também tem 3 níveis, só que são elementos químicos diferentes, tá? A massa atômica é a mesma coisa. Eu posso ter uma situação onde eu tenho, por exemplo, átomos classificados como isóbaros, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho o carbono 14, tá? E o nitrogênio 14. São elementos químicos diferentes, mas apresentam a mesma massa, são isóbaros. Então não pode ser a letra D. E a quantidade de nêutrons também é a mesma coisa. No caso, aqui eu estou me referindo aos isótonos. Vamos utilizar, por exemplo, o caso do potássio, tá? Que a gente tem isótopo de massa 39, então percebam que aqui, se eu for realizar aquele cálculo que é número de massa é igual a prótons mais nêutrons, número de massa é 39, é igual a 19 prótons mais N nêutrons, aí aqui se eu fizer o cálculo vai dar número de nêutrons é igual a 20, né? Só que existe também o cálcio 40, 20, se eu for realizar esse cálculo eu vou ter o mesmo número de nêutrons, que é 20. Então perceba, ó, número de nêutrons é igual, mas os elementos são diferentes. Então nunca se esqueça a identidade de um elemento químico, né, que é o número atômico, é definido pelo número de prótons, e para essa questão 48, a letra A seria a alternativa correta.